Os que permaneceram aqui, não saíram com as crianças, abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Nós estamos pregando uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Então, abra aí a sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos 4 a 8 e você vai me acompanhar silenciosamente. Espero que você acompanhe com atenção, com interesse, com fé, com alegria, porque é a leitura da boa e santa palavra de Deus. Não é qualquer texto que nós vamos ler, é a palavra de Deus. E a minha orientação é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o que eu desejo fazer é ajudá-lo a entender o sentido daquilo que lemos. Então é bom que você esteja olhando aí na sua Bíblia enquanto eu explico o sentido do texto, tá bom? Mas para a gente entender mesmo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então vamos pedir a Deus para iluminar as nossas mentes, o nosso coração e nos ajudar a entender o texto. Vamos orar. Senhor, nós vamos ler a tua palavra agora. E nós sabemos que precisamos da tua ajuda. Por isso nós te pedimos, enquanto lemos o teu livro, ajuda-nos a enxergar além da mera letra. Nós não queremos ver apenas letras, palavras, frases, conceitos, ideias. Nós queremos ver Jesus. Mostra-nos Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Chegando-se a ele, diz a passagem anunciada, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, um dos problemas mais graves que o povo de Deus enfrenta nos nossos dias é a falta de entendimento bíblico, a falta de compreensão correta da natureza da igreja. Boa parte dos cristãos hoje não tem ideia correta sobre o que é a igreja. Boa parte dos crentes hoje tem uma visão distorcida, uma visão limitada, uma visão até caricata da igreja. No imaginário popular, a igreja é associada a um prédio, a um endereço. Para muitos, a igreja é apenas um lugar, um point religioso que a gente frequenta, vai lá aos domingos. Muitos se relacionam com a igreja como se a igreja fosse apenas uma prestadora de serviços religiosos.
Outros se relacionam com a igreja como se a igreja fosse um clube de serviços humanitários, uma associação filantrópica. E isso é muito perigoso e é muito ruim, porque ter um entendimento errado sobre a igreja, irmãos, é uma tragédia. Mas o que é a igreja, afinal? O texto que nós lemos, ele é um texto muito útil para nos oferecer um correto entendimento, uma correta compreensão, não apenas da natureza, mas também do propósito da igreja. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. A natureza e o propósito da igreja. Esse é o nosso assunto hoje. Nesta carta, que estamos focalizando nesta série de sermões, você já sabe, Pedro está desejoso de ajudar cristãos que estão sofrendo rejeição, cristãos que estão enfrentando discriminação, cristãos que estão sendo zombados por causa da sua identificação com Jesus. E é exatamente para ajudar a esses seus primeiros leitores que Pedro traz esse assunto sobre a natureza e o propósito da igreja. Pedro certamente está convencido de que um correto entendimento da igreja, um correto entendimento do propósito da igreja, uma correta compreensão da posição da igreja no mundo, haveria de ajudar os seus irmãos, os seus primeiros leitores, a enfrentarem a situação hostil que eles estavam enfrentando. Pedro usa aqui uma metáfora. Pedro usa aqui uma imagem para nos ajudar a compreender o que é a igreja, para nos ajudar a compreender a natureza da igreja. A metáfora é a metáfora da construção civil. Essa é a imagem que Pedro está usando. Para ensinar sobre a natureza da igreja, Pedro compara a igreja a um prédio em construção. Olha aí na sua Bíblia, verso 4 e início do verso 5. A minha versão diz o seguinte: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Então, os crentes, na imagem que Pedro está usando, eles são como pedras vivas que estão sendo edificados casa espiritual. O que esta imagem nos ensina sobre a natureza da igreja? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba ou note que o verbo usado por Pedro aí está na voz passiva. Que Pedro está dizendo é: vocês estão sendo edificados. Então, na imagem de Pedro, nós somos como pedras e não como construtores. Não somos nós que estamos edificando. Nós estamos sendo edificados. Então a voz é passiva. O sujeito nós aí sofre a ação do verbo. Nós estamos sendo edificados. Pergunta é: quem está edificando? Se nós somos pedras, quem é o construtor? Irmãos, é claro que
é Deus mesmo o construtor desse edifício. É Deus mesmo quem está edificando este prédio. Então, o que você pode aprender aqui sobre a igreja? Que a igreja não é um projeto humano. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é um projeto de Deus. É um projeto que foi elaborado por Ele. É um projeto que está sendo executado por Deus mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre a natureza da igreja. Mas tem mais coisas aqui. Em segundo lugar, observem que o verbo está no plural. Vocês estão sendo edificados como pedras vivas. Este plural sugere a natureza comunitária do projeto. Sugere a natureza comunitária da vida cristã. A imagem que Pedro usa aqui não é de pedras soltas, não é de pedras desconectadas umas das outras. A imagem não é de um amontoado de pedras jogadas num terreno qualquer. A imagem é de um edifício que está sendo construído. Então, fica claro que ser cristão é ser parte de algo maior do que nós. É ser uma das pedras de uma edificação. Portanto, ser cristão é estar conectado a outras pedras que também fazem parte do edifício. De maneira muito simples, não tem como ser cristão fora da igreja. Não tem pedra solta, desconectada. Deus não se relaciona com pessoas desconectadas umas das outras. A metáfora bíblica para a igreja, irmãos, é sempre de natureza comunitária. Pensem nas metáforas que a Bíblia usa: corpo, família, povo, nação, videira com seus ramos. Todas as figuras, todas as metáforas sugerem a natureza comunitária da igreja. Então, esta é outra verdade que nós aprendemos aqui. Mas notem ainda, Pedro diz que nós somos como pedras vivas. Isso é importante. Não são pedras literais. Não são pedras inertes. Não são pedras inanimadas. Não são pedras sem vida. São pedras vivas. Isso é significativo. E notem também que ele chama a construção de casa espiritual. Irmãos, isso significa que a igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Igreja não é apenas uma estrutura, não é apenas uma organização. A igreja é um organismo vivo, é algo orgânico, tem vida. São pedras vivas, não são pedras inertes, inanimadas. Então, isso é importante que nós aprendamos sobre a natureza da igreja. É um projeto feito por Deus,
que está sendo levado a efeito e é formado por pedras vivas. É um organismo. Tem mais coisas aqui. Ainda a respeito da natureza da igreja, esse texto nos revela qual é o fundamento, qual é o alicerce sobre o qual Deus, o edificador, está edificando a igreja. O alicerce, o fundamento de uma construção, nem sempre é aparente, não é? Nossos olhos não veem quase nada das fundações, quase nada das estruturas que sustentam um prédio. Mas não há nada mais importante numa construção do que as fundações, as estruturas. Não é difícil você perceber isso, não é? Problemas fundacionais, problemas estruturais são problemas graves, sérios, de consequências enormes, trágicas. Quando um prédio tem problemas fundacionais, quando um prédio tem problemas estruturais, por exemplo, precisa ser rapidamente evacuado. Nós temos engenheiros aqui e sabem como é que isso funciona, não é? É coisa séria. Tão séria esses problemas estruturais e funcionais, tão sérios são, que às vezes se abre uma investigação para saber de quem é a culpa. Não é assim? Então, a estrutura, a fundação de um edifício é a coisa mais importante no prédio. A pergunta sobre o fundamento da igreja é uma pergunta crucial. E o nosso texto revela que o fundamento sobre o qual Deus está edificando a sua igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento sobre o qual Deus está edificando a igreja. Dê uma olhada aí no verso 4, por exemplo, início do verso 4. Pedro diz que nós somos edificados nos achegando a Ele, a pedra que vive. Então você se torna parte desse edifício que Deus está levantando, se achegando a Jesus, a pedra que vive. Você se torna parte desse edifício que Deus está erguendo por meio da sua relação com Jesus, a pedra que vive. Você se torna parte da igreja ao se achegar a Ele em arrependimento e fé. Então, na simbologia de Pedro, tanto nós somos pedras vivas, quanto Cristo é a pedra que vive. Tanto Ele quanto nós somos pedras que Deus está usando na execução do seu projeto. Mas notem nessa passagem que há uma distinção entre Jesus e as demais pedras. No final do verso 4, Jesus é chamado de a pedra eleita por Deus. Pedra preciosa para Deus. Está aí no final do verso 4. As demais pedras também são eleitas, mas são eleitas nele, em Jesus. No verso 6, Pedro diz que Jesus é a pedra angular, eleita e preciosa, a qual o Antigo Testamento diz que foi lançada por Deus como fundamento desse projeto, desta construção. E no verso 7, Jesus é chamado de pedra preciosa e pedra angular. Irmãos, a pedra angular tinha um papel estrutural muito importante nas construções daqueles dias.
A pedra angular era a primeira pedra a ser colocada durante a construção de uma estrutura. A pedra angular, ela servia como referência para todas as outras pedras a serem assentadas. Era geralmente a pedra maior, mais sólida, para garantir a estabilidade da estrutura. A pedra angular, ela era crucial para determinar tanto a estabilidade quanto a simetria do edifício. Então, o que Pedro está dizendo é que na construção de Deus, Jesus é a pedra angular. Ele é pedra como nós, mas não é uma pedra qualquer. Ele não é apenas uma pedra a mais, como tantas outras. Ele é uma pedra que ocupa um lugar singular no projeto de Deus. Ele é a pedra fundamental, a primeira, a maior, a mais sólida, a mais proeminente de todas as demais pedras dessa casa espiritual que é a igreja. Jesus é a pedra da qual todas as demais pedras dependem. As demais pedras fazem parte do edifício por causa da sua ligação com Jesus, que é a pedra principal. A nossa incorporação no projeto de construção de Deus se dá em Jesus, por meio dele. Nenhuma pedra é inserida nesta construção sem conexão com Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Jesus é o alicerce sobre o qual a igreja está sendo edificada. Você entende a natureza da igreja? Gente, a igreja não é um lugar onde você vai aos domingos. Igreja são pessoas. A igreja não é simplesmente uma organização. A igreja é um organismo. E a pessoa mais importante na igreja é Jesus Cristo. Mas e quanto ao propósito? Até aqui tratamos da natureza, mas o propósito. Com que propósito Deus está edificando essa casa espiritual? A resposta está no verso 5. Dê uma olhada na sua Bíblia. Com que propósito? Para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Certamente Pedro tem em mente aqui o templo de Jerusalém, lá no Monte Sião, onde a atividade sacerdotal era exercida e onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus nos dias do Antigo Testamento. Hoje nós sabemos, irmãos, pela carta aos Hebreus, sobretudo, que o templo de Jerusalém, que aquele sistema sacrificial que estava em funcionamento lá no templo, tudo aquilo eram sombras de algo que Deus haveria de fazer no futuro. E o que esse texto está dizendo é que esse futuro chegou. Agora Deus está construindo uma casa espiritual que era tipificada por aquele templo lá em Jerusalém. O verdadeiro templo de Deus não era aquele. Aquilo lá era só uma pista. Aquilo lá era só um tipo, uma ilustração de algo maior.
o verdadeiro templo que Deus está construindo é a igreja, com pedras vivas. Um templo não feito com pedras inertes, inanimadas, mas com pessoas. Mas notem que neste novo templo que Deus está construindo, Pedro diz que os crentes não são apenas pedras, eles são também sacerdotes. Verso 5, Pedro diz: para serem sacerdócio santo. No velho templo, lá em Jerusalém, no Monte Sião, havia o serviço sacerdotal. Sacerdotes eram alguns homens que eram separados dos demais para trabalharem no templo. E uma das funções mais importantes e mais centrais da tarefa dos sacerdotes era a oferta de sacrifícios. Os adoradores, os fiéis, iam para adorar a Deus lá em Jerusalém, levavam animais para serem sacrificados e entregavam aos sacerdotes, que depois de vistoriarem o animal, se estava de acordo com o requerido pela lei de Deus, eles então sacrificavam os animais e ofereciam a Deus o sacrifício. Então, quem eram os sacerdotes lá? Eram esses homens separados para oferecerem sacrifícios a Deus. Mas lá, naquele sistema, não havia apenas os sacerdotes. Havia também o sumo sacerdote. Era o sacerdote principal, o maioral dos sacerdotes. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus. Pedro está aqui pensando em tudo isso. Pedro tem em mente tudo isso quando ele diz que Deus está construindo um templo de pedras vivas para que nós sejamos sacerdócio santo. Quando Pedro diz que por causa da nossa união com Cristo, nós também somos sacerdotes do novo templo, ele está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote e todos aqueles que estão conectados a ele são sacerdotes. Mudou a imagem, mas a verdade é a mesma. Jesus, a pedra angular, todos nós, pedras vivas conectadas a ele. Jesus, o sumo sacerdote, todos nós, sacerdotes com ele. Então, na imagem de Pedro, o que é a igreja agora? É uma casa espiritual, mas ela é também uma comunidade de sacerdotes. Esta é a igreja. Nós somos uma comunidade de sacerdotes. O que sacerdote faz? Oferece sacrifícios a Deus. Esse é o nosso papel. O que nós estamos fazendo? Oferecendo sacrifícios a Deus. Mas esta metáfora de Pedro, ou que Pedro usa, revela mais coisas a respeito da igreja. Notem ainda que além de pedras vivas, além de sacerdotes, nós somos o próprio sacrifício. Veja o que Pedro diz no verso 5. Nós somos sacerdotes a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Notem que são sacrifícios espirituais, diferentemente dos sacrifícios de animais que eram oferecidos no antigo templo lá em Jerusalém, pelos sacerdotes daqueles dias. Os sacrifícios oferecidos hoje no novo templo, que é a igreja, são chamados aqui de sacrifícios espirituais. Que sacrifícios são esses?
chamados de espirituais? Irmãos, eu creio que o apóstolo Paulo pode nos ajudar a responder. Porque Paulo escreveu sobre esse assunto aos romanos. Ele disse: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o corpo é oferecer a vida, é oferecer a existência, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que temos. Então, neste templo espiritual que é a igreja, nós somos sacerdotes. Estamos oferecendo a Deus, não animais mortos, como no templo de Jerusalém. Nós estamos oferecendo a Deus a nós mesmos. O que é a igreja? A igreja é um templo espiritual que Deus está edificando. Nesse templo, nós somos pedras, pedras vivas. Neste templo, nós somos sacerdotes. Neste templo, nós somos o sacrifício e a oferta. E tudo isso por meio de Jesus Cristo. Final do verso 5. Isso significa que você só será pedra nesse edifício se tiver unido a ele, a pedra angular, fundamental. Você só será sacerdote se estiver unido a ele, o sumo sacerdote. E a sua oferta, o seu sacrifício, só será aceito nele, pois ele é a oferta principal. Ele é o sacrifício maior. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que Deus mesmo providenciou como sacrifício final, definitivo, pelo nosso pecado. Então, Pedro ensinou sobre a natureza da igreja e Pedro ensinou sobre o propósito da igreja. Agora, tendo ensinado sobre a natureza da igreja e tendo ensinado sobre o propósito da igreja, Pedro se prepara para concluir essa sessão. Veja o verso 6. Nele, Pedro mostra que o que ele acabara de ensinar foi tirado da Escritura. Ele diz aí no verso 6, pois isto que eu acabei de ensinar está na Escritura. E ato contínuo, Pedro cita Isaías 28, 16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Com esta citação de Isaías, Pedro está fazendo um link com a situação dos primeiros leitores desta carta. Como eu disse, eles estavam sendo zombados. Eles estavam sendo discriminados. Eles estavam sendo envergonhados publicamente por causa da sua fé. Por isso, Pedro os lembra aí no verso 6, de que aqueles que estão ligados a Cristo pela fé podem ser envergonhados e zombados hoje, mas não serão envergonhados na consumação dos séculos. É como se Pedro dissesse, hoje vocês estão sendo zombados. Hoje vocês estão sendo envergonhados por causa de Cristo. Mas quando Cristo se manifestar, a vergonha mudará de lado. Finalmente ele termina explicando a razão da zombaria que os seus leitores estavam enfrentando. Ele diz nos versos 7 e 8, para vocês,
os que creem, Jesus é pedra preciosa. Mas para os descrentes, ele é pedra rejeitada, pedra de tropeço, rocha de ofensa. O que é a igreja? A igreja é uma casa espiritual que Deus está construindo com pedras vivas e cuja pedra principal, fundamental, estrutural é Jesus. O que é a igreja? É uma comunidade de sacerdotes que oferecem a si mesmos a Deus por meio de Jesus, que é o sumo sacerdote e a oferta principal. Mas Pedro está dizendo aí nos versos 7 e 8 aos seus primeiros leitores: este Jesus, que para vocês é pedra preciosa, para muitos é pedra rejeitada. É por isso que vocês estão sendo zombados. Esse Jesus, que é o amado da alma de vocês, é odiado por muitos. É por isso que vocês estão sofrendo perseguição. Pedro está dizendo para os seus leitores. Essa é a razão da zombaria. Essa é a razão da discriminação que você está sofrendo. Mas fique tranquilo. Pedro está mostrando para os seus leitores. Você está do lado certo. Jesus não é precioso só para você. Jesus é precioso para Deus também. Ele não é apenas o amado da alma de vocês. Ele é o amado de Deus mesmo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você está sendo zombado. Você está sendo envergonhado por causa de Jesus, é por isso. Porque o amado da alma de vocês é odiado pelos incrédulos. Aquele que é pedra preciosa para vocês é pedra de tropeço para os outros. É por isso que vocês estão sendo zombados e envergonhados por causa de Jesus. Mas a mensagem de Pedro é: fique tranquilo. A vergonha vai mudar de lado. Vocês não serão envergonhados.